Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal do professor Douglas Scarpe. Estamos começando hoje uma série onde eu quero trazer um estudo da palavra do Senhor e aplicar ao seu coração. Eu quero falar sobre ser bem-aventurado. O que que significa isso? Será que ser bem-aventurado significa ter posses, dinheiro, fama, ter bitcoins, ter condição financeira, ou o que Jesus quis dizer chamando os seus discípulos de bem-aventurados. O que que significa isso? Então nós vamos cavar o texto para a gente compreender um pouquinho mais sobre a intenção do autor, a intenção de Jesus ao chamar os seus discípulos de bem-aventurados. Se você é novo ou nova por aqui, inscreva-se neste canal para receber todas as vezes que eu postar uma parte dessa série, para você receber uma notificação e não ficar de fora. Prepare aí um tempinho, vai durar menos de 15 minutos cada vídeo aqui, então prepare um tempinho para você refletir na palavra do Senhor e caminhar comigo nesse sermão que é um dos mais importantes pregados por Jesus. Então vamos lá ao nosso vídeo. Em primeiro lugar, precisamos considerar o autor deste livro que é Mateus. Mateus foi chamado por Jesus. Enquanto ele estava lá na coletoria, ele estava trabalhando para Roma, era tido como inimigo da sociedade judaica. Jesus passa pelo trabalho dele e o convida a segui-lo. Então ele deixa tudo e segue Jesus, leva Jesus para sua casa, faz um grande banquete e a vida de Levi ou Mateus é totalmente transformada. Visto que Mateus é um dos evangelistas. Ele quis documentar toda a vida de Jesus por achar e ver em Jesus uma pessoa, uma figura totalmente extraordinária e, de fato, sendo o Filho de Deus. Então, Mateus escreve o seu livro com 28 capítulos que transforma a mente daquele que quer conhecer a vida de Jesus, quer conhecer um pouquinho mais da história de Jesus, as profecias de Jesus, a promessa de Jesus, os milagres de Jesus, as obras de Jesus, toda a vida, Mateus é uma proposta boa para nós. E vamos começar aqui, porque Mateus ele é o único que traz essa narrativa do Sermão da Montanha por completo, tá. Vamos encontrar, alguns versículos que aqui está em Mateus capítulo 5, em Lucas, mas Mateus ele é mais detalhado na sua narrativa. E qual que é a importância do Sermão do Monte para todo cristão, para todo crente? Em primeiro lugar, nós podemos observar que o Sermão da Montanha ele é, conforme disse o doutor Lloyd Jones em seu comentário Sermão da Montanha ou Sermão do Monte, ele diz que o sermão é como o Monte Everest, em que você nunca vai poder subir sozinho. Se você hoje quiser fazer uma escala para esse monte, se você for sozinho, você se perde. Você tem que ir com um guia. Claro que você não consegue chegar ao topo. Pouquíssimas pessoas no mundo chegaram ao topo do Everest. Pouquíssimas. Mas se você quiser se arriscar, você tem que lutar muito, trabalhar muito e, se possível, talvez você até perca a sua vida na subida e não complete a jornada. Mas você precisa de um guia, alguém que vai te instruir a subir essa montanha. Assim disse o Dr. Lloyd Jones sobre o Sermão da Montanha, que ele nunca pode ser subido ou trilhado sozinho. Tá? Você tem que e precisa de um acompanhante. Ele fala que esse acompanhante é o Espírito Santo. Bom, Dr. Lloyd Jones traz para nós a ideia de que Jesus ele veio inaugurar a ética que faz parte do reino dos céus, reino de Deus. E essa ética está baseada em tudo aquilo que Jesus falou no Sermão da Montanha. E você nunca conseguirá viver essa ética na sua perfeição ou plenitude sozinho. Acho que é impossível você viver plenamente toda essa ética, mas você consegue aplicar por meio da ação bendita do amigo que está te conduzindo nessa jornada, o Espírito Santo, você consegue aplicar algumas verdades dessa ética no seu coração.
tá? Então o Sermão da Montanha, ele é importantíssimo, pois trata da ética dos céus, a ética do reino de Deus que Jesus veio trazer, essa nova proposta. Por isso que tudo que está composto aqui é um choque para a sociedade moderna. Chamar as pessoas de bem-aventurado ou mais do que feliz porque elas são pobres de espírito é um choque, porque elas choram é um choque, porque são perseguidas é um choque. Vamos lá então para a leitura, vamos ler do versículo de número 1 a 12 para termos a noção do que Jesus está tratando nessa nesse sermão e para que a gente possa discorrer nessa série Bem-aventurados. Capítulo 5, versículo 1. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos se aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se na calúnia, na perseguição. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Então, parece-me, diante dessa fala de Jesus, que esse sermão ele é um choque para a sociedade pós-moderna. E vamos lá, nós vamos trabalhar um pouquinho para conhecermos qual é a intenção do autor. O autor aqui é Jesus. Mateus apenas está narrando o que Jesus ensinou, o que Jesus falou. Então, uma boa interpretação da Bíblia é quando você se esforça para compreender o máximo o que que o autor está querendo nos passar. Infelizmente, nos dias de hoje, vivemos um tempo em que bem-aventurado, ou eu já vou falar sobre o significado dessa palavra, significa você ter condições financeiras, está muito ligado a bens materiais. Mas o que Jesus quis de fato dizer sobre bem-aventurados? Bom, bem-aventurado aqui no seu contexto, na sua palavra original, significa mais do que feliz. Meu Deus, ser mais do que feliz nessa sociedade, nesse tempo, é estar tudo tranquilo, estabilizado, dinheiro no bolso, carro andando para cima e para baixo, morando bem. Isso é o reflexo de ser mais do que feliz da nossa geração. Por isso que nós precisamos cavar o texto para extrairmos o que de fato Jesus quis dizer sobre ser mais do que feliz no contexto e na proposta dele, tá? Lembrando que nós estamos trabalhando nessa temática e Jesus ele veio a essa terra inaugurar o reino dos céus. E nesse reino há uma ética. E como nós podemos subir essa montanha, ou seja, viver essa ética? Só com a ação do Espírito Santo. O homem carnal, a mulher carnal, o homem natural, a mulher natural não consegue compreender as coisas que Jesus disse aqui. É uma loucura. Mas somente com a ação do Espírito Santo a gente consegue compreender e viver. Então, bem-aventurado significa ser pleno, mais do que feliz, satisfeito. Bom, Jesus está falando num contexto aqui onde não se tinha comida à vontade, não tinha mercado à vontade, não tinha internet, não tinha as coisas fáceis. Para ouvir Jesus, a multidão tinha que caminhar durante um dia, 2 dias, dependendo da localidade que ela estava, ou seja, tudo era escasso, era difícil. A comida era escassa,
E Jesus ele está trazendo uma proposta de felicidade aqui na terra e por fim na vida eterna. A felicidade proposta por Jesus aqui é uma felicidade que esse mundo não pode compreender. Não pode compreender. Por isso que a gente precisa, repito, voltar às escrituras e extrair a intenção de Jesus ao falar sobre ser mais do que feliz. Olha que interessante, nem todo mundo vai compreender isso, somente quem é discípulo de Jesus verdadeiro compreende. Por quê? Aqui nós temos 3 informações importantíssimas já no capítulo 5, versículo 1. Olha só. Vendo Jesus as multidões, primeira informação importantíssima. Jesus subiu ao monte e se assentou, segunda informação importantíssima. E terceira, seus discípulos se aproximaram dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: então a multidão está diante de Jesus. Jesus avista a multidão. Ele sai do meio da multidão e sobe para um monte. Os seus discípulos o seguem. E ele começa a falar com seus discípulos, porque o compromisso de Jesus nunca foi com multidão. O compromisso de Jesus está para com seus discípulos. Multidão está lá embaixo querendo muitas das vezes mais aquilo que Jesus tem para oferecer fisicamente, saciar fome, dar, eh, multiplicar pães, curar pessoas. Multidões querem mais aquilo que Jesus pode ofertar, oferecer, gerar por meio dos milagres, do que discípulos que estão ali para ouvir e aprender com o seu mestre e ser como seu mestre, porque o mestre mesmo disse, Jesus, que basta para todo discípulo ser não superior, mas como seu mestre. Então eles se aproximam, isso é intimidade. Aí Jesus começa a ensinar para os discípulos. Ninguém, a não ser os discípulos, conseguem, por meio da ação do Espírito Santo, colocar esses versículos em prática na sua vida ética. Ninguém a não ser discípulos, porque isso é escândalo. Então olha só que interessante, Jesus ele, no contexto, começa a ensinar aos seus discípulos se aproximam e ele começa a dizer: "Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus". Que chocante! Que chocante. Como assim? Ninguém olha na sociedade pós-moderna, por isso que a gente está voltando à intenção do autor. Calma aí, mas sociedade pós-moderna. Ninguém olha hoje para um mendigo e fala: "Opa, olha que homem bem-aventurado. Abriu mão de tudo, dos prazeres, do conforto da vida para viver aí, ó, mendigando, para viver aí, ó, solitário". Pode estar solitário, não tendo ninguém ao lado dele, mas está conectado com Deus. Não, 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 não. Ser mendigo na sociedade de hoje é sinônimo de fraqueza, é sinônimo de alta pobreza, de escassez, de pessoas não abençoadas por Deus, porque hoje, até mesmo a religião na qual eu faço parte, você faz parte, a nossa religião olha para o pobre e fala assim: "Ele só está pobre, passando pela pobreza, porque não tem a bênção de Deus". Quer resolver a sua vida? Faz o seguinte: vem, sacrifique no altar do Senhor para ter a sua vida totalmente transformada, ou seja, mudar de pobre para rico. Por quê? Porque na nossa mente, na nossa geração, na cultura e também na nossa religião, pobreza é sinônimo de fracasso. Pobreza é sinônimo de escassez. Pobreza é sinônimo de não possuir a bênção e a presença de Deus. E aqui Jesus está ensinando que mais do que feliz são aqueles que são considerados pobres de espírito. Esses não possuem o espírito de soberba, mas ele se esvazia ao máximo para que a presença de Deus possa estar no coração dele. Jesus olha para a multidão e ele observa que a multidão, ou seja, as pessoas que estão ao seu redor e principalmente seus discípulos, vivem num contexto de pobreza. Jesus fala: "Calma, bem-aventurado é, ser mais do que feliz é também passar pela pobreza".
mas em meio à pobreza não parar. Uma das palavras que muito me chama a atenção também, que é raiz da palavra principal, bem-aventurado, ser mais do que feliz, ser pleno, ser contente ou estar contente, uma das palavras que também faz parte dessa raiz, bem-aventurado, significa a palavra aquele que marcha. Olha que coisa interessante. Então Jesus está falando assim, ó, aquele que marcha, ou seja, bem-aventurado, feliz é aquele que marcha em meio à pobreza, pois deles é o reino dos céus. Ou seja, nada nessa vida consegue o parar porque ele está marchando. Sendo pobre, passando pela escassez, mesmo assim ele continua marchando porque o futuro, o objetivo, o alvo dele é o reino dos céus. Mesmo que ele morra como Paulo, né. Se você pega a história da igreja, pega os discípulos, pega a vida daquele que viveu para Cristo em intensidade, você vai observar que eles morreram como pobres para ganhar o reino dos céus. Que nós possamos hoje voltar à intenção do autor, entender que ser pobre de espírito é uma bênção, se esvaziar por completo do seu espírito egocêntrico, do seu espírito de soberba, do seu espírito de pecado, do seu espírito de egoísmo. Isso quando você nega isso, nega as paixões do mundo, nega aquilo que o mundo pode promover para que você possa estar conectado com o reino dos céus, você é conhecido como pobre, porque você abre mão desses espíritos que rege o nosso tempo, que rege a nossa era. Heidegger, um filósofo, ele diz que ele traz a ideia de espírito e ele utiliza a palavra para a ideia de espírito de Geitzen, Geitzen, o espírito. O que que é o Geitzen? Significa autoconsciência. Qual tipo de autoconsciência você tem sobre você? O que você pensa sobre você? Qual é a construção da sua vida que você tem ao seu respeito? Então nós precisamos entender que um que é chamado para viver o reino dos céus, que no final vai atingir esse alvo precioso, o reino dos céus, reino. Quem não quer hoje viver num reino? As pessoas se organizam para viver em reinos. Eu quero viver no meu reino há estabilidade, no meu reino há segurança, no meu reino há prosperidade, né? E o reino dessas pessoas são as suas casas luxuosas, são seus apartamentos luxuosos. Todo mundo busca por um reino, por estabilidade, por segurança, por paz. O mundo está em colapso querendo paz. Todo mundo busca por esse reino que traz paz, mas somente haverá paz plena para aqueles que são considerados neste mundo como a escória do mundo, conforme diz Hebreus. Que as pessoas olham para ele e falam assim: "Nossa, é um pobre mesmo, né? Ah lá, abriu mão do sucesso, abriu mão da fama, abriu mão de ser multimilionário nesse mundo para viver uma vida diante de Deus, para orar, para estar diante da presença, abriu mão de fazer horas extras para estar na presença de Deus, na casa de Deus, na igreja de Deus, aprendendo sobre Deus". Coisa que hoje, infelizmente, até a religião olha para nós e fala: "Se você está passando pela pobreza, se você está passando pela escassez, isso não é sinônimo da bênção de Deus". Infelizmente. Hoje prega-se um evangelho da prosperidade, que é totalmente contrário à proposta de Jesus para o seu reino, que começou na inauguração de Jesus e vai desaguar na eternidade, quando Jesus vier buscar os seus filhos. Ele fala. Então, viver uma vida de bem-aventurança, viver uma vida como pobre de espírito, é viver uma vida mais do que feliz.
Espero ter edificado a sua vida com essa nossa primeira proposta e a gente vai continuar falando sobre humildade, sobre consolo, sobre sede de justiça e eu aguardo você no próximo vídeo, ok? Então não deixa de se inscrever para você receber mais notificações de vídeo como esse e ser edificado pela palavra do Senhor. Grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. E não deixe de compartilhar essa aula para grupos de WhatsApp da sua igreja, da sua família, para edificar a vida dessas pessoas. Um grande abraço.